Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Um sargento da Polícia Militar foi morto por outro PM num bar da Zona Norte do Rio de Janeiro. A vítima estava com a família. A esposa viu o marido ser morto na frente do filho de 3 anos. Passou dele, voltou, falou para ele, você lembra de mim? E deu um tiro no peito dele. Assim, não esperou ele responder se lembrava ou não. Poderia ser outra pessoa. Não respeitou a criança de 3 anos, que estava ali na mesa olhando com o pai, com a mãe, com a família. O sargento Sandro da Rocha Mariano estava em um bar. 2 homens entram. O que está na frente é Jonas Barreto Santos, policial militar. Ele se aproxima da mesa, saca a arma e dispara queima-roupa contra Sandro. A esposa dele fica desesperada. 2 homens se aproximam do atirador e parecem conversar. Sandro morreu no local. Ele estava na Polícia Militar há 13 anos. O bar fica dentro do condomínio onde a família mora, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O PM que atirou foi preso em flagrante. A família da vítima não entende por que ele chegou agindo com tanta violência sem motivo algum. A única suspeita é um desentendimento antigo entre eles. Há 3 anos, os policiais teriam discutido dentro do mesmo condomínio onde o crime aconteceu. Juliana estava com o filho ainda bebê no colo, quando o cachorro da mulher do policial avançou neles. Foi então que a dona do animal e Sandro se desentenderam. Os 2 começaram a discutir, o filho saiu correndo para chamar o pai, que estava em casa. O pai me vem correndo, sem blusa, pronto para arrumar uma confusão, aquela coisa toda. Eu consegui apartar, porque eu estava com o bebê pequenininho no colo, aquela coisa toda. Fomos para cada um para sua casa, não deu em nada. O cabo Jonas foi transferido da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro para o Batalhão Especial Prisional da PM em Niterói, na região metropolitana. A Corregedoria da Polícia Militar também abriu um inquérito. O meu pedido é de justiça, não tanto por mim, porque eu sou adulta, eu sou maior de idade, eu posso me virar. Mas pelo meu filho, que é uma criança de 3 anos. Meu filho nunca mais vai ter um pai. O pai do meu filho foi embora, para sempre. Veja agora os outros destaques desta edição. Vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anuncia novos integrantes da equipe de transição de governo. 2 anos de Pix. Sistema que conquistou os brasileiros tem mais de 520 milhões de chaves cadastradas e quase 13 trilhões de reais movimentados. Uma técnica de enfermagem foi encontrada morta no Rio de Janeiro. O principal suspeito desse crime é um estudante com quem ela tinha um relacionamento. O repórter Tony Vendramini está no Rio de Janeiro, tem mais detalhes para a gente. Oi, Tony, boa noite. Boa noite, Érica. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o corpo da Rita de Cássia Nogueira Matias Santos, de 28 anos, foi encontrado por familiares em uma casa abandonada em Bento Ribeiro, na zona oeste do Rio. Segundo a família, o corpo tinha sinais de tortura. A vítima foi encontrada com os braços e as pernas amarrados. Ela era técnica de enfermagem na UPA de Nilópolis, na Baixada Fluminense, e estava desaparecida desde domingo. Os familiares chegaram a fazer uma campanha pela internet para tentar encontrar a Rita. O principal suspeito de cometer o crime é Iago Lace Falcão, estudante de enfermagem com quem ela tinha um relacionamento há pouco mais de um mês. Eles se conheceram em uma maternidade na Barra da Tijuca, onde os 2 trabalhavam. O último registro de Rita com vida foi feito por uma câmera de segurança que mostra o momento em que Rita sai de casa e entra no carro de Iago. Ontem ele esteve na Delegacia de Homicídios da capital, acompanhado de uma advogada, mas não quis prestar depoimento e foi liberado. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigado, Tony. E a Justiça do Rio de Janeiro condenou Jonathan Correia Damasceno e William Oliveira Fonseca a 76 anos de prisão pelos assassinatos de uma idosa e da diarista dela, Marta Maria, de 77 anos, e Alice Fernandes, de 51, foram mortas em junho deste ano. Os corpos foram encontrados no apartamento de uma das vítimas. Jonathan trabalhava como pintor no imóvel. Antes de matar as mulheres, os criminosos ainda extorquiram a dona do apartamento. Uma mulher foi atropelada e agredida pelo ex-namorado em Fortaleza. O homem, que continua solto, descumpriu uma medida protetiva para cometer o crime. As imagens mostram o momento em que a vítima, de 35 anos, é prensada contra um portão pelo carro do ex-namorado. Logo depois, ele desce do veículo e começa as agressões.
Um homem de 43 anos bate na mulher usando a chave do carro e depois dá socos e a puxa pelo cabelo. O filho do casal, de apenas 3 anos, presenciou tudo. Uma amiga da vítima tentou socorrê-la, mas também foi agredida. Feridas, elas foram socorridas pelo SAMU. A vítima, que se relacionou com o suspeito por 5 anos, já tinha uma medida protetiva contra ele e registrou um novo boletim de ocorrência. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, um carro desgovernado atropelou 4 pessoas, entre elas uma criança. Uma mulher foi atingida pelas costas e ficou presa às ferragens. O estado de saúde dela não foi informado. 2 jovens também tiveram ferimentos graves. Já o menino de 2 anos sofreu apenas escoriações e passa bem. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista teve um mal súbito e perdeu o controle da direção. Em Belo Horizonte, a Defesa Civil está em alerta depois de um temporal acompanhado de granizo e ventos fortes atingir a cidade durante a tarde de hoje. Um vendaval arrancou a estrutura da praça de alimentação desse shopping na região oeste da capital mineira. Próximo dali, uma avenida teve o trânsito bloqueado por causa da força da enxurrada. O rio Arrudas quase transbordou. Uma academia também foi destruída. O temporal provocou inundações e quedas de árvores. Alguns bairros de BH continuam sem energia. Segundo a meteorologia, em 16 dias, choveu mais do que é esperado para todo o mês de novembro. Na Grande BH, um grupo de turistas foi resgatado de helicóptero no Parque Nacional da Serra do Cipó após uma forte tempestade. As 7 pessoas ficaram ilhadas em uma trilha que dá acesso à cachoeira Véu da Noiva. Elas haviam atravessado um rio e, ao retornar, não conseguiram passar pela correnteza. Os turistas não se feriram. A participação do presidente eleito na COP27 é o tema do Rodada de Opinião. O discurso de Lula no Egito seguiu o roteiro esperado. Manteve o tom da campanha eleitoral, a narrativa falsa de que o Brasil descuidou da agenda ambiental, a retórica cansativa da esquerda e até criticou países mais ricos. Tudo dentro do esperado, embora ele sequer tenha tomado posse ainda. Lula só não respondeu uma pergunta: por que usou o jatinho de um empresário que já foi preso por denúncias de corrupção para viajar com a sua enorme comitiva? De novo, é um empresário. Aquela estranha relação de favores que lembra o passado da Lava Jato. Mas Lula não parece estar preocupado com isso. Vai continuar viajando e discursando. Enquanto isso, Geraldo Alckmin é quem toca o governo de transição, como deverá acontecer nos próximos anos. Pode apostar. O Brasil está de volta. A declaração é música para os ouvidos do mundo e de qualquer um que se pretenda civilizado. Nas palavras de Marina Silva, o governo Bolsonaro declarou guerra política ambiental. Pois, a partir de hoje, Lula assume o compromisso de dar ao meio ambiente o status mais alto em seu governo, de modo que a preocupação com as mudanças climáticas permeie todas as decisões. Detentor da maior área da Amazônia, cuja preservação é fundamental para a estabilidade do clima no planeta, a inserção do Brasil no mundo passa necessariamente pela pauta ambiental. Temos que recuperar nosso soft power, nosso protagonismo. Lula sinalizou a todos os grupos de interesse, ambientalistas, indígenas, agronegócio, segurança alimentar. Eles não são inimigos, pelo contrário, dependem um do outro. Que os tempos de destruição e negacionismo climático, científico e negacionismo da democracia fiquem para trás, em nome das futuras gerações. Olha só, o vice-presidente eleito e coordenador da equipe atual aí de transição, Geraldo Alckmin, se reúne agora com vários parlamentares para apresentar o texto da chamada PEC da transição. O repórter Igor Damasceno acompanha esse evento, esse encontro. Boa noite, Igor. Todos os pontos desse texto já foram definidos, acordados? Como é que está essa história? Ainda não foram definidos. Érica, boa noite a você, ao Augusto, também a todos que nos acompanham. A reunião é para definir um último aspecto e apresentar a proposta final ao Congresso Nacional ainda hoje. O que já foi definido é que a PEC vai garantir recursos para manter o Auxílio Brasil em R$ 600, conforme prometeu o presidente eleito.
Lula. Só que ainda há um aspecto em aberto. A equipe do presidente Lula quer que o Auxílio Brasil fique fora do teto de gastos em caráter permanente. Esse anúncio, inclusive, mexeu com o mercado financeiro na semana passada. Só que é um assunto que ainda vai gerar bastante debate. Há parlamentares que defendem o Auxílio Brasil fora do teto de gastos somente durante os 4 anos da gestão de Lula. Já o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que também é o coordenador da equipe de transição por parte do governo federal, quer que esse ponto vigore somente no ano que vem. O fato é que Alckmin, vice-presidente eleito, está nesse momento aqui no Congresso Nacional, num encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, além do relator da Comissão Mista de Orçamento, o senador Marcelo Castro, e outros parlamentares para bater o martelo e definir esse último aspecto. O objetivo é que esse texto seja definido ainda hoje, apresentado ao Congresso Nacional para ser votado em plenário na semana que vem. Daqui a pouquinho tem uma entrevista coletiva sobre o resultado dessas reuniões e a gente vai voltar com mais informações. Agora, mais uma informação a respeito desse processo de transição de governo é que Alckmin se encontrou agora há pouco com o presidente do Tribunal de Contas da União. Bruno Dantas apresentou 2 relatórios que detalham os pontos fortes e fracos do governo federal durante a gestão de Jair Bolsonaro. De acordo com o documento, houve falha de fiscalização e até abuso em ministérios do governo federal. Vamos acompanhar na reportagem. O relatório foi elaborado pelo Comitê do TCU, que acompanha a transição de governo. Essa é a primeira vez que o Tribunal de Contas da União monitora a troca de gestão do Poder Executivo Federal. Todos esses relatórios que eu lhe entrego agora nessa ocasião são relatórios que consolidam informações e que já foram julgados pelo plenário do tribunal. O que nós estamos fazendo agora e que faremos ao longo das próximas semanas é uma atualização de dados que a equipe de transição considere importantes para auxiliar exatamente no planejamento da gestão que se iniciará no dia 1º de janeiro de 2023. O documento foi feito a pedido do coordenador da transição de governo, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. O objetivo é unir dados do TCU para descobrir a situação fiscal do país em áreas prioritárias, como saúde, educação e economia. Os dados agora serão comparados com as informações repassadas pelo governo por meio da Casa Civil. Você ter acesso a esses dados, informações, não interromper serviços públicos e obras que estão em execução, ter transparência e prever problemas também. O que vai vencer no começo de janeiro, começo de fevereiro, contratos, enfim, você fazer um mapeamento. O relatório foi entregue no momento em que os grupos da transição começaram o diálogo com o governo federal. Hoje, o grupo de cidades teve um encontro com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. A equipe da transição já está totalmente formada e o primeiro balanço sobre a situação fiscal do país deve ser divulgado no fim de novembro. A expectativa é que boa parte das portarias em vigor nos ministérios seja revogada. Hoje foram divulgados novos nomes e grupos de trabalho na equipe de transição. Entre os destaques estão Helder Barbalho, governador do Pará, e políticos como Marina Silva, Randolfo Rodrigues, Cátia Abreu e André Janones. O presidente Lula, se a gente pegar os seus 2 mandatos, a marca foi a responsabilidade fiscal. Não vai ser governo gastador. Agora, você precisa ter o mínimo para poder, de um lado, garantir a rede de proteção social, ainda mais nesse momento de crise, socioeconômica, e, de outro lado, o funcionamento do Estado. E também ter o mínimo para investimento, porque isso vai ser importante na retomada do crescimento econômico. Em São Paulo, o governador eleito Tarcísio de Freitas, do Republicanos, se reuniu com membros de sua equipe de transição. É a primeira vez que isso acontece no estado após 28 anos do PSDB no poder. Ao vivo, o repórter David Diogo tem os detalhes desse encontro. Boa noite para você, Diogo.
Olá, Augusto, Érica, boa noite a todos. A reunião foi a portas fechadas e aconteceu neste prédio que fica localizado na zona sul da capital paulista. Até o momento, a assessoria de Tarcísio não divulgou os assuntos tratados nesse encontro. Além disso, o governador eleito deverá anunciar o seu secretariado nos próximos dias. Segundo a assessoria de Tarcísio, amanhã deverá ocorrer a primeira reunião oficial das equipes de transição, tanto de Tarcísio quanto de Rodrigo Garcia. Esse processo de transição deverá ser tranquilo, já que o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, declarou apoio, ao governo eleito Tarcísio de Freitas, no segundo turno das eleições. Os coordenadores das equipes de transição também já foram escolhidos. O secretário de governo, Marcos Penido, irá representar o governo atual e Guilherme Domingos será o coordenador da parte do governo eleito. Ao vivo de São Paulo, David Diogo, para o Rede TV News. Bom, e agora no quadro Faça as Contas, Salete Lemos dá dicas aí do que fazer com o dinheiro que sobra no fim do mês e como fugir do endividamento. Olá, boa noite a todos. Com algumas cartas à mesa, a questão que tem tirado o sono de muita gente é: o que fazer com as minhas sobras de orçamento? Onde é melhor deixar meu rico dinheirinho? Claro, isso para quem tem sobras de orçamento. Ou ainda, como fugir do endividamento que atinge hoje cerca de 80% das famílias brasileiras? Vamos lá? O Faça as Contas de hoje chama a tua atenção para algumas soluções pontuais, curtíssimo prazo. A mais importante, claro, sobre endividamento. Afinal, nós temos hoje uma taxa de juros das mais altas do mundo, 13,75% ao ano. Se você, portanto, tiver chance de renegociar com seu banco, com seu agente financeiro, um empréstimo pessoal, em vez do cartão de crédito, do cheque especial, não pense duas vezes. Faça um empréstimo pessoal, pague a dívida do cartão, que, olha, hoje chega aí aos 350% ao ano, cartão de crédito. Agora, do outro lado, para quem tem sobras de orçamento ou quer economizar o 13º salário, aí a dica são aplicações de renda fixa. Lembrando que temos aplicações financeiras, renda fixa, pós-fixada e pré-fixada. Se é verdade que os juros estão no limite, eu optaria por aplicações pré-fixadas, que conseguem pagar taxas de 14%, 15% ao ano bruta, e você garante essa taxa para os próximos anos, quando os juros deverão cair. Outra opção: papéis indexados à inflação. Pagam o quê? IPCA mais taxa de juro de 4%, 5% ao ano. Mas aí, cuidado, porque se nós tivermos deflação, como tivemos nos últimos meses, aí você perde rentabilidade nessas aplicações. Mercado de renda variável, eu pessoalmente não arriscaria um centavo. Verdade que nós temos muitas opções baratas na Bolsa, mas, gente, diante das incertezas que pairam sobre o futuro próximo da nossa economia, eu prefiro não arriscar na renda variável. E o mesmo vale para fundos, fundo multimercado e outros, que, olha, além de cobrarem taxa de administração, cobram taxa de performance. Dólar, também não embarco. É risco. Faça as contas. Eu volto na próxima semana. Obrigado, Salete. O Pix completou hoje 2 anos. Nesse período, ele se tornou o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros. Foram quase 13 trilhões de reais em transações. Aceita Pix! Pode vir, pessoal! O Pix agilizou a vida do Caio César. É bom, né? Cair na hora, né, meu? E aí a gente não tem taxa, né? E a gente faz as transferências para pagar mercadoria. Não tem burocracia de pegar fila no banco, essas coisas. Na barraca de caldo de cana da Dona Tânia, o Pix já é o queridinho na hora do pagamento. A maioria das pessoas é que elas estão pagando em torno de 30% a 40% só no Pix. Isso, para nós, além de ser seguro, é muito mais prático, né? Óbvio, né? Tão óbvio que não foi só o feirante que saiu ganhando. Para o cliente, também ficou mais rápido fazer a feira. Muito mais rápido. Uma agilidade fenomenal. Quem criou isso está de parabéns.
Foi a melhor coisa que fizeram para forma de pagamento. Tão prático que, segundo dados do Banco Central, em 2 anos, a ferramenta já conta com mais de 138 milhões de usuários e mais de 523 milhões de chaves cadastradas. O balanço mais recente mostra que de janeiro a setembro deste ano, o método de pagamento movimentou 7,5 trilhões de reais. Esta economista explica que a praticidade foi o que levou a ferramenta a cair nas graças dos brasileiros. Porque tem um grande facilitador. Todas as operações são feitas diretamente no celular. Então basta pegar o celular e realizar essas trocas. Então, de fato, favoreceu muito, melhorou muito esse dinamismo da economia. Por isso, talvez tenha caído na graça do povo, né, de um jeito muito mais simples, né, uma operação, inclusive, que não tem custo para as pessoas físicas, né? Embora o método de pagamento tenha auxiliado milhões de pessoas, ainda há muita discussão sobre a segurança da ferramenta. De janeiro a junho deste ano, o Banco Central registrou cerca de 739 mil indícios de crimes envolvendo o Pix, um aumento de 2.818% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados pouco mais de 25.300 casos. Dados que acenderam um alerta e fizeram com que as agências bancárias criassem sistemas inteligentes para evitar fraudes. Quando uma operação é suspeita, eles mantêm aquela operação ali estagnada por alguns minutos até que o titular tenha certeza e segurança de que quer continuar com a operação. É preciso que autoridades como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o Ministério Público e assim por diante, o Senacom, comecem a adotar políticas públicas no sentido de garantir a segurança dos usuários de internet no Brasil. Adaptações podem até acontecer, mas uma coisa é certa. O Pix veio para ficar, para sempre, espero. E uma última notícia. A Petrobras anunciou agora à noite a redução de 5,3% no preço do gás de cozinha vendido às distribuidoras. A medida passa a valer a partir de amanhã. Com essa redução, o preço médio cobrado pela Petrobras no botijão de 13 quilos deve ficar em cerca de R$ 46. Bom, e se você quiser rever essa edição aqui do Rede TV News, é só se inscrever no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir na íntegra todos os nossos programas. É só acessar youtube.com/noticiasredetv. Ficamos por aqui, uma ótima noite para você, até amanhã.